Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre orçamento, mas vamos recapitular o que nós falamos no vídeo anterior, que nós falamos sobre análise de resultados. Então aqui em relatórios nós temos análise de resultado, por exemplo, trimestral. Antes de falarmos de orçamento, eu vou mostrar que no trimestre isso aqui já aconteceu, então já entrou, né? Se nós falarmos de receita, então entrou no caixa da instituição de ensino em janeiro esse valor, em fevereiro, em março, e aí eu tenho um total de receitas e depois ele vem desmembrando as despesas, salário administrativo, corpo docente, vale transporte. Então foram as despesas pagas mês a mês nesse trimestre, janeiro, fevereiro, março. Por fim, levando em consideração todas as receitas, diminuindo as despesas, nós estamos falando aqui de um resultado direto operacional. Então eu não tive, essa empresa, essa escola não teve resultado nesse mês, ela recuperou nesse, e aí ela tem ainda um resultado no longo dos 3 meses. Então, só lembrando que são aqui as receitas e despesas que aconteceram conforme o fluxo de caixa, conforme todos os pagamentos que ela fez. Só que antes disso, é comum as escolas fazerem orçamento. Antes das despesas acontecerem em 2024, então vamos fazer o orçamento. Geralmente é lá em outubro do ano anterior ou novembro. Então veja, quando eu estou fazendo o orçamento, que eu vou gerar valores para esse orçamento, eu vou mostrar em seguida, eu vou falar assim, bom, eu quero que ele gere uma previsão para 2024 com base na média do ano de 2023. Então veja, eu quero que ele pegue lá o que pagou em média de janeiro a dezembro de 2023, por exemplo, da folha de pagamento. Então eu vou acrescentar, eu sei que já vai ter um aumento de, vamos supor, 10% num total, aí eu já peço para gerar com valor já diferenciado para todas as contas. Ou com base na média do primeiro semestre, inclusive. Então estou aqui fazendo o meu orçamento para 2024. Eu gerando os valores previstos, eu vou detalhar aqui o meu orçamento. Então nós temos aqui, ó, no mês de janeiro, fevereiro e março, que vai ser a nossa análise agora. Então, o que é previsto para janeiro? Eu coloquei que é R$33 mil, considerando que esse planejamento nós fizemos lá em outubro do ano anterior. E aí, o que era previsto para fevereiro? O que era previsto para março? Então, estou falando aqui de mensalidades. Fiz todas as contas, então cheguei a esses valores. Então, o que aconteceu? Então, eu tinha 33 previsto, só que entrou no meu caixa 27 mil. Isso aqui é realizado baseando naquele relatório. O sistema já foi lá, importou essas informações daquele relatório que eu mostrei agora, que foi a análise de resultado. Então, aconteceu no meu janeiro. Da mesma forma, ele buscou o que foi recebido em fevereiro e março. Então, o meu planejamento, eu planejei 33 e entrou no meu caixa 27, 35, 32, 30, 35. Então, o sistema ele vai fazendo uma média se o que eu planejei ele está dentro do certo do que vem acontecendo. Isso aqui nós estamos falando da receita. Com a despesa é a mesma coisa. Então, vou pegar algumas contas da despesa, por exemplo, salário administrativo. Nós prevemos que em janeiro ia se gastar 4 mil. Nós gastamos esse valor. E aí eu ia fixar em torno de 5 mil. Então o sistema está mostrando quanto que eu gastei. E aí assim sucessivamente. Eu previ que ia gastar 8 mil com o corpo docente, gastei 11 mil. Então eu estou vendo que os valores estão diferentes. Esses valores que eu estou prevendo de gastar no ano, eu venho ajustando conforme uma conta. Embora nós fizemos lá uma base da média que aconteceu em 2023. Só que em 2023, por exemplo, de repente eu não tive uma reforma. Em 2024 está previsto, então vou criar uma conta reforma do prédio, por exemplo, e vou lá colocar esse valor e vou alocar uma conta para ele. Então eu crio uma conta lá, como esse exemplo, né, de melhorias no prédio, ou construção de quadra, enfim, falo que vou gastar 10 mil por mês e fico monitorando esse valor para ver se ele está de acordo. Da mesma forma, eu já fiz conta que
né? Quando eu falo da minha receita, é baseado em possibilidades de novos ganhos de mensalidade. Então esse é o orçamento, você fazer uma previsão de gastos e uma previsão de receita e você estar monitorando ele mês a mês com o que acontece dentro da empresa conforme os pagamentos que você vem fazendo. Então aqui, Simples Nacional, por exemplo, levando em consideração todo o seu faturamento, então o que é previsto, o que foi realizado, o que aconteceu. E por fim, quando você imprime, o sistema mostra, né, todas as contas ativas, somente receitas, despesas, eu quero só o primeiro semestre, quero o segundo. Então ele faz a impressão e ele te mostra o saldo que era previsto, o saldo que foi gasto e qual que foi a diferença realizado mês a mês. Então aqui ó, ele está mostrando que eu tenho um saldo acumulado negativo. E esse saldo, conforme eu tive resultado no outro mês, ele já vem diminuindo. Aqui eu estava com déficit de 5, mas aqui eu faturei 35, que era previsto, conta 32 realizado, e eu venho recuperando mês a mês o saldo das contas. E isso é bem evidente quando eu falo de despesas. O que eu tinha de salário administrativo mês a mês, então ele vem falando que de um mês para o outro, com o que era previsto, eu venho diminuindo essa defasagem. Eu posso ter gastado muito no mês, no outro mês gastei menos, mas em relação a somar os 2 meses o que era previsto, eu venho diminuindo os valores. Então isso aqui são relatórios de análises de decisões que você pode ir ajustando. Fala, poxa, estamos abaixo do orçamento, estamos acima do que foi previsto, precisamos regularizar e interferir nos próximos meses. Então o objetivo do orçamento é ele detalhar para você conta a conta, mês a mês, o que é previsto, o que foi realizado, para que você possa ter tomadas de decisões e você possa ter ajustes. Eu vou fechar aqui e vou voltar à tela inicial do Mundi.